Oi, gente. Ontem, mais uma vez, eu peguei a minha criança no flagra. E não foi nenhuma situação assim onde eu estivesse me sentindo ameaçada ou estivesse me sentindo insegura, né? Eu estava tendo uma conversa aleatória com uma pessoa que eu já convivi muito, que é o meu ex-marido. Ele é uma ótima pessoa, hoje a gente tem uma relação muito boa, até porque a gente compartilha a guarda da Fussa, né? Que é essa cachorrinha aqui, que vocês estão acostumados a ver aqui nos vídeos. Então, ok, eu tava lá, né? Era uma conversa por mensagem de texto e eu tava lá conversando com ele, não me lembro exatamente, era um assunto bem aleatório. E de repente eu percebi que eu tava sentindo raiva dele. E era muita raiva. E aí opa, esse foi o primeiro sinal, né? A raiva é um forte sinal, gente, de que é a nossa criança interna que está ali comandando aquela situação. E como eu já sei muito bem disso, eu parei e observei a situação. E aí eu me perguntei, qual o motivo dessa raiva? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que vocês também têm que se fazer nessas situações. Né? Situações onde vocês sentem essa raiva que é meio desproporcional, sabe? Para a situação em si. No meu caso, era por conta de uma demanda de cuidado e de atenção que eu tinha com ele desde que a gente era casado. Mas essa minha necessidade de atenção, né, de ser olhada, de ser cuidada, ela não surgiu no casamento. Ela vem lá da minha infância, de uma dinâmica que eu vivi com a minha mãe. E eu estou compartilhando aqui com vocês essa minha experiência pessoal para exemplificar bem como é que essas dinâmicas, né, que a gente viveu lá na nossa infância, como é que elas afetam os nossos relacionamentos hoje, principalmente os relacionamentos amorosos, que são basicamente uma cópia dos relacionamentos que a gente teve com os nossos pais. Então, a gente vai entender um pouquinho como é que acontece isso. Antes de eu falar como é que foi o desfecho da minha história com o meu ex-marido, vamos tentar entender um pouquinho como é que isso acontece, né? Essas dinâmicas. Então, só para a gente entender bem isso, né? Pensa aí numa criança. Uma criança, gente, ela demanda muito. Quem é pai, mãe, sabe disso melhor do que eu. Por quê? Porque além dela ter muitas necessidades, né, não só afetivas, mas necessidades básicas também de sobrevivência, ela não é capaz sozinha de suprir essas suas necessidades. Ela precisa de um pai, de uma mãe, né, de um cuidador ali para suprir essas necessidades básicas dela. E na prática, gente, é quase impossível a gente ter na infância todas as nossas necessidades atendidas, né? Às vezes os pais estão ali até fazendo o melhor que eles podem, né? Principalmente nessa parte de necessidade afetiva, né? Que é onde tem a mais dificuldade, né? De saber do que a criança está precisando, né? Porque comida é mais fácil você saber que está precisando, às vezes pode faltar, sim, mas a necessidade afetiva é mais difícil, né? Você suprir isso, até porque a criança, às vezes, os pais estão ali achando que tô dando o amor aqui que ela precisa e para a criança não. Para a criança isso não está sendo suficiente, né? Ela está sentindo que está faltando. E eu já falei aqui algumas vezes no canal sobre esse padrão de escassez que a nossa criança interna carrega também, né? Às vezes hoje você pode estar aí sentindo, né? Tá vivendo esse padrão de escassez, de que está faltando algo na sua vida, de que sempre falta algo para você. E, na verdade, é só um padrão, né, da sua infância que você ainda não resolveu, né? Um padrão, uma crença, né, da sua criança que ainda não foi resolvida aí na sua vida adulta. Então, na prática, a gente não tem essas necessidades, né, atendidas. E aí, tudo que a gente sentiu que não teve, a gente vai buscar hoje nos nossos relacionamentos. Né? Porque a ideia é conseguir isso, né? Isso que a gente ainda sente que está faltando dentro da gente. Então, você vai buscar um parceiro não para ter um relacionamento de troca, né? Um relacionamento adulto, que é o que se espera, né? De um relacionamento adulto, né? Uma troca saudável. Você vai buscar alguém que supra alguma necessidade sua ali.
E é assim que a gente vai condicionando, né, os nossos relacionamentos a essas necessidades aí que a gente ainda sente que nos falta. Então é mais ou menos assim, eu quero me relacionar com você, mas tudo que me faltou na infância, que meus pais não me deram, você vai ter que me dar. Vocês entendem, gente, como é complicado isso? Porque você acaba caindo numa relação de dependência, né? Às vezes dependência, não só de dependência emocional, né? Às vezes uma dependência financeira também, depende muito da sua demanda, né? E isso não é saudável, né? Isso não é saudável em nenhum relacionamento e não é saudável para a sua vida também, né? E aí você pode ficar, na verdade, você pode passar a vida inteira dentro desse ciclo, sabe? Porque aí vai dar um monte de briga, como eu disse, né? As brigas vão ficar em torno dessas suas demandas e às vezes a pessoa não aguenta, o relacionamento termina e aí você vai para o próximo, encontra aquela pessoa que também vai te dar, quer dizer, não vai te dar aquilo que você está procurando para você poder cobrar isso dela como você fazia com seus pais. E você vai ficar nesse ciclo, né? Sabe Deus quanto tempo da sua vida. Se você não olhar para isso, não tomar consciência, né? Porque a ideia é essa, tomada de consciência para você ter essa, digamos, essa liberdade emocional, né? De escolher as pessoas não pelo que elas não vão te dar, ou pelo que elas vão te dar, né? Que é o que você vai tentar fazer elas te darem. Mas porque você quer viver algo diferente, você quer se relacionar, você quer conhecer alguém, né? De verdade, né? Porque a diferença de um relacionamento, né, que tem essas demandas emocionais para um relacionamento saudável é que num relacionamento saudável você não está esperando nada da pessoa, você está aberto para viver aquele relacionamento, né, conhecer aquela pessoa, saber o que ela pode trocar com você, né, porque a ideia é troca, né. Então você entra num relacionamento não porque você está com uma demanda, não porque você está com falta de algo, né? Não porque te falta, mas porque você quer, inclusive, dar para essa pessoa algo seu, né? E ela, mesma coisa, algo para você, né? E vai ter essa troca, né? E nesses relacionamentos você cresce muito também. Então, eu acho que é isso, gente. Eu acho que a gente tem que começar primeiro a resolver as nossas questões, né? Emocionais, principalmente, para depois a gente começar a de fato estar livre para se relacionar, né? Vai ser um relacionamento bem mais saudável. Então, por isso que é importante a tomada de consciência, né, gente? Porque não só você para de cobrar das pessoas, né, que deem algo que na verdade é você mesmo que tem que fazer por você, e você para de se relacionar com pessoas, né? Porque é incrível, se você tem essa falta, né? Você tem essa dinâmica de falta, por exemplo, no meu caso com a minha mãe, você vai encontrar pessoas que vão continuar, porque você procura aquela pessoa, ela não me dá. É essa mesmo que eu quero casar, então. Por quê? Porque você quer reviver aquela história, você quer consertar aquela história, né? Então você vai atrair essa pessoa que também não vai te dar. Porque você está tentando reviver aquilo. Agora vai dar certo, agora eu vou ter. Agora eu vou ter aquele olhar, né, da minha mãe, agora eu vou ter aquele carinho do meu pai, agora é com essa pessoa aqui, entendeu? Isso não é justo, nem com a pessoa e nem com você, porque isso não te dá a oportunidade de você mesmo satisfazer essas suas demandas internas, né? De você mesmo dar isso para você. Isso é totalmente possível, gente. Totalmente possível, né? Você mesmo suprir as suas demandas, né? De uma maneira adulta, né? Ressignificar isso e saber que que tá tudo bem, que não tá te faltando mais nada hoje. Barulho, né? Porque na nossa vida adulta, gente, a gente não é para faltar mais nada. Tudo bem, você pode estar passando aí algum perrengue financeiro, ou acabou um relacionamento, tá ali se sentindo um pouco sozinho, mas, sabe, não é uma coisa que vai te afetar ao ponto de você lá, desesperadamente, brigar com alguém para te dar isso, entendeu? Então, no meu exemplo, eu senti que
eu não fui cuidada, eu senti falta do olhar e da atenção da minha mãe. E quando eu vou buscar um relacionamento hoje, eu vou querer viver isso, né? Eu vou esperar isso do meu parceiro. Na verdade, eu vou exigir isso dele, né? Quase como uma condição mesmo para o relacionamento. Outro exemplo, você pode ter a dor do abandono. Então, você vai exigir que o seu parceiro ele nunca te abandone, né? Essa vai ser uma exigência sua, você vai sentir muito medo de ser abandonada por ele, porque é aquela condição que você quer ter no relacionamento, né? Que você não sentiu isso na infância. E pode ser qualquer outra dinâmica. Você pode, por exemplo, esperar ser provido pelo seu parceiro, porque na infância você sentiu que não teve tudo que você queria, que não foi provido o suficiente. Enfim, gente, o ponto é que essas nossas demandas infantis, elas, né, essas exigências que a gente tem com os nossos parceiros, elas destroem qualquer chance dos relacionamentos darem certo, né? Primeiro porque você pode criar uma relação de dependência com o seu parceiro, né? Ou de codependência, se de repente a sua necessidade não é ser cuidado, mas é de cuidar. Não importa qual das duas, nenhuma é saudável. E segundo, né, à medida que você está ali vivendo aquele relacionamento, você está o tempo todo querendo que a pessoa mude, né? Você está querendo moldar a pessoa ali para que ela possa atender às suas necessidades, quando na verdade você que deveria estar fazendo isso, né? Mas você está ali, né? E muitas vezes briga, né? Para que a pessoa mude, você também está desrespeitando essa pessoa, né? Você está desrespeitando quem ela é. Claro, também você tem que avaliar se você também não está sendo desrespeitado, né? Se não estão exigindo algo de você que na verdade não é uma demanda, entende? Uma demanda da outra pessoa que ela tem que suprir, não você. E veja, eu não estou dizendo aqui que você não deve mudar nada para viver um relacionamento, né? É claro que quando você começa um relacionamento, você pode fazer algumas mudanças, mas essas mudanças, em geral, elas têm que ser boas para ambos, né? Não só para um, né? E aquela mudança, quando você faz, ela não é difícil de você sustentar. Você faz e você também tem o retorno disso. Você sente que aquilo também está sendo bom para você, porque está sendo bom para o relacionamento. Esse tipo de mudança, na verdade, elas já vão acontecendo naturalmente, sabe? Elas não acontecem por exigência do nosso parceiro, né? Por cobrança, por condição, né? Enfim, são mudanças que, na verdade, elas acontecem naturalmente. Então, é fácil de você identificar quando essa mudança é uma mudança natural, quase que natural, né? Você faz ali, abre mão de alguma coisa que você acha que está tudo bem e você vai ter um relacionamento até melhor por conta disso. E quando é aquela cobrança que, sabe, que às vezes não faz nem sentido, né? Às vezes a pessoa está ali exigindo algo de você que na verdade você está dando, mas nunca vai ser suficiente para a pessoa. Por quê? Porque não foi suficiente na infância. Então ela tem que resolver, a gente tem que, nós, né? Eu tô falando de um modo geral, a gente tem que resolver essas questões com nós mesmos, né? Não é o outro que tem que resolver isso para nós, né? É claro que num relacionamento a gente cresce muito com o outro, né? Inclusive por conta dessas questões, né? Que a gente acaba enxergando, né, na pessoa. A pessoa me faz ver que eu tinha aquela demanda, né? No meu caso, por exemplo, eu só descobri essa demanda, né, que eu tinha com a minha mãe, essa minha necessidade, porque ela veio à tona, né, no meu relacionamento. Então, assim, tem esse lado positivo de você aprender, né, com o relacionamento, mas o ideal é que você cuide disso antes de se relacionar ou durante, para isso ir amadurecendo, sabe? Para você entender que um relacionamento adulto, ele é um relacionamento de troca, né? O outro você dá, o outro também dá, e existe essa troca, uma coisa saudável, sabe? Não é essa agonia, esse desespero, essa briga. Quando tem isso, gente, pay attention, tá bom? Então, gente, como é que terminou a história com o meu ex-marido, né? Porque depois que eu... Quando eu fiquei com raiva ali, eu não lembro mais o que eu escrevi algumas coisas ainda meio que irritada com ele, né? E ele até se desculpou depois e eu não falei, você não tá me dando atenção,
mas eu meio que fui grosseira, falei alguma coisa porque eu tava com raiva ali, eu queria, né, descontar nele. E aí depois que eu fiz isso, né, eu percebi que eu tava com muita raiva, eu falei, opa, parei a mensagem e comecei a refletir sobre o que estava acontecendo. Como eu disse para vocês, eu sei que o sentimento de raiva ele é muito da criança, né? A criança sente muita raiva, porque é aquela sensação de impotência, sabe, gente? Então a criança, o sentimento que passa rápido, mas vem muito forte na criança é raiva, né? Repare isso em crianças. Então, com aquele sentimento ali, eu pensei, aí eu parei e pensei, peraí, o que ele está me dizendo, ou o que ele está fazendo, está demorando para me responder, ou está respondendo, sei lá, qualquer coisa lá que ele tenha respondido. Por que eu estou com tanta raiva, né? Ele pode estar ocupado ali, ele estava ocupado, ou respondeu rápido, porque ele estava, acho que na academia até ele estava. E eu falei, não, não é com ele, né? E aí, rapidinho eu percebi que era até porque eu já trabalhei muito essa minha questão, né, com a minha mãe, e aí rapidinho eu percebi que era a dinâmica ali voltando, né? Veja que, por mais que eu tenha consciência disso, acontece, né? Pá, rápido. Mas aí você volta rápido. Tanto que depois eu mandei uma mensagem para ele, me desculpando. A mensagem tá por aqui. Que era uma demanda minha infantil. Eu falei exatamente isso, porque ele sabe, né, que eu trabalho muito essa questão do adulto. E me desculpei, e aí ele respondeu, né, até dizendo que, olha, você não entendeu muito bem o que eu tava, enfim, né, e ficou por isso mesmo, e aí foi mais um episódio para eu, né, ficar mais atenta, e é assim que vai acontecer, né, quanto mais você vai ficando atento, você vai reduzindo os episódios, ou a intensidade deles, ou uma briga que você poderia ter homérica com o seu parceiro, vira uma coisa mais pequena, né, mais, tá, eu tô trabalhando isso, ok? Mais ou menos isso. E pode ser que de cara você não consiga saber de onde está vindo essa raiva, né? Ou essa frustração que você está sentindo. Mas o que é importante é você saber que não está relacionada àquela pessoa ou aquele momento ali que você está vivendo. Lembra que eu falei aqui sobre os eus internos? O eu criança e o eu pai, eles estão no passado? Então, quando você observar uma situação, por exemplo, uma situação que você está com muita raiva da pessoa, mas aquela raiva, se você parar um pouco, para um pouquinho e pensa, ela não está desproporcional para aquilo, para aquela situação que você está vivendo? Como no exemplo que eu dei aqui do meu caso, né? Foi totalmente desproporcional, né? E uma raiva muito forte, né? Uma irritação, né? Então você para, né? Você para mesmo, ou se você não conseguir parar, depois você reflete sobre isso. Um outro ponto que é só uma dica, quando a gente está na criança, a gente tem essa necessidade de controlar, né? A gente quer que a pessoa faça ali o que a gente deseja. Esse também, mesmo que você não esteja sentindo raiva, mas você fica com aquela necessidade de controlar a pessoa, de obrigar ela a fazer o que você quer. Isso é muito a criança, né? Porque a criança é egocêntrica, né? Ela acha que o mundo gira em torno dela e você tem que estar aqui para fazer o que ela quer ou o que ela acha que precisa, né? Então, é outra dica também. Então, gente, vocês viram, né? Eu percebendo essa situação mais uma vez na minha vida, né? Eu baixei a guarda, que é o que a gente deve fazer nesses casos, baixa a guarda, sabe? Trabalhe um pouquinho isso em você, né? Porque essas situações, né, onde a gente não pode confiar no que está acontecendo, né? Que é muito da criança, são momentos em que a gente aprende muito também, né? E também é uma oportunidade para a gente mudar algumas crenças, principalmente essas crenças infantis que são muito profundas, né? Muito difíceis da gente acessar, né? Essas reações que a gente tem, né, aqui na vida, em qualquer tipo de relacionamento, tá muito, né, nessas experiências da infância. Então, nesse momento, uma coisa que também é importante é você aproveitar essas oportunidades para ressignificar algumas das suas crenças, né? Por exemplo, no meu caso, será que a minha mãe realmente não me deu atenção? Né? Será que a minha mãe era essa pessoa tão terrível que a minha criança acha que ela foi por não olhar para mim, sabe? Por
não cuidar de mim direito, né? Será que foi isso? Começo a duvidar dessas crenças, sabe? Eu, eu lembro que a minha mãe, ela me contou uma coisa que, que tem muito a ver com isso que a gente está falando. Ela falou, olha, quando você era criança, você era a única filha, né? Minha mãe tinha 3 filhos, trabalhava e não tinha tempo, né, gente? Naquela época os pais não ajudavam muito, então era aquela coisa, né? Não tinha tempo. E aí a minha mãe falou assim, olha, você era a única filha que ficava me perseguindo. Eu perseguia minha mãe, gente. Eu sei disso porque ela falava, olha, você... Ela não falou dessa forma, mas ela falou assim, o meu cabelo era vermelho, né? E ela dizia assim, eu tava tentando limpar a casa, fazer as coisas no fim de semana e com aquele cabelinho atrás de mim o tempo todo. E aí eu fiquei pensando, minha mãe devia ter uma raiva disso, sabe? Minha mãe é ariana. Eu devo ter sofrido, né? Ela fala isso rindo, mas eu sei que ela ficou com muita raiva de mim. Então, veja, né? A gente não é esses anjinhos que a gente acha que a gente é quando criança, né? Ah, eu sou uma pobre criança. Não, às vezes a gente também complica a vida dos nossos pais, né? Com essas nossas necessidades todas. Mas enfim, é só essa curiosidade que eu queria compartilhar com vocês e me fala aí o que vocês acharam de tudo isso, né? Me fala, se alguém já pegou algum, sabe, insight desse, poxa, essa necessidade que eu tô aqui demandando da minha esposa ou do meu marido, ela não é dele, sabe? É uma necessidade que eu vou ter que dar conta porque é uma necessidade da minha mãe ou do meu pai. Me conta aqui nos comentários se isso já aconteceu com vocês e até o próximo vídeo.